Boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. E como a gente sempre diz, né? A gente diz isso toda vez que o de hoje é especial e de fato é. Mas hoje é especial mesmo, porque a gente vai falar daquilo que atinge o coração das nossas crianças. A gente vai trazer aqui ferramentas para você que nos assiste, que não sabe quais brinquedos, porque a gente já sabe que as nossas crianças são influenciadas pelo mundo. Então, hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa incrível que tem um ministério maravilhoso e que influencia as nossas crianças para o Senhor. Daqui a pouco vocês vão saber quem está aqui com a gente. Pode rodar. Oi, gente! Gente, ó, hoje tá colorido, tá tudo super legal. E eu estou muito feliz de ter a nossa convidada aqui hoje, porque um assunto que eu super amo é coisa de criança, de brincar assim, sabe? E ao mesmo tempo falar da palavra de Deus. E como a Edi disse, a gente precisa cuidar da cabeça das crianças, porque tá cheio de desenho aí, o celular tá bombando, e a gente tem que dar um jeito de tirar pelo menos um pouco o celular dessas crianças. E vai tirar com coisa inteligente. Não adianta querer colocar qualquer coisa, né, amiga? Exatamente, mesmo porque as nossas crianças não hoje são já boba, nascem né? com um chip bem diferente. Então tem que ser coisa inteligente que cative o tempo deles. Então a gente vai super falar com a Gi hoje. Gisele Lourenço. Nossa convidada linda e maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao podcast Redireção. Obrigada pela disponibilidade do coração, do teu tempo, nessa loucura de São Paulo que hoje tá chovendo, tá frio, mas aqui o assunto tá quentinho. Seja bem-vinda, Gi. Eu agradeço muito a oportunidade. Já andei assistindo alguns programas de vocês são super divertidos, amei essa sincronia. Gente, todo mundo fala vocês isso, são as gente. fofas e eu estou amando estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Realmente está muito frio, viu? Eu tenho sentido bastante. Hoje tá frio, Uma nordestina. Eu Nossa. particularmente amo esse Eu frio, também, sabe, gente. né? Pode É giar. gostoso mesmo. Como diz o Bento, mamãe não vai nevar? Eu falei, bem que eu queria. Ela melhora. Ai, filho. Gente, a Gi, ela tem um ministério. Eu vou deixar ela falar a respeito dessa caminhada dela com Deus, porque, de fato, a vida dela é um presente para quem tem o privilégio de conhecer de perto esse ministério lindo dela. A Gi, ela tem eu já vou começar falando do teu Instagram, que é O Davi Liz? Davi Liz Brinquedos. Davi Liz Brinquedos. Tenho vários. A gente vai deixar o arroba aí pra vocês, tá? Mas a Gi, como vocês podem ver aqui, a gente tem um monte de brinquedo em cima da mesa e a gente entendeu que esses brinquedos é aquilo que a nossa criança, a sua criança aí precisa. Brinquedos eternos. Conta pra gente, Gi, de onde surgiu, como é que foi. Já vamos começar pela desmistificação de que Davi e Liz são seus filhos. Não, porque eu tinha certeza, gente. Eu falei, não, eu acho que você tá enganada, Gi. Porque assim, é a sua cara, ela. Fiquei chocada. Mateuzinho, põe a foto da Liz aqui pra gente só, mostrar como a Liz... Olha lá, Ó, olha lá. parece. fofa Aí eu falei, ela. pronto, é. Ela, não é. Como não, gente? Então, realmente muitas pessoas acham que eles são meus filhos. Quando não dá tempo de explicar, o pessoal vai para casa com essa ideia. E aí se chocam com a ideia de que eu não sou a mãe e que eles não são irmãos. Não, Eles são isso eu não sabia. muitas novidades, muitas revelações, né? Glória a Deus. Então eles não são... Eles nem sequer se conhecem, a verdade é essa. É outra revelação. Tô te falando, amiga, é chocante. Eu acho que eles se viram uma vez só. Volta, menininho, olha só. Eles devem ter se visto uma vez numa chamada de vídeo que eu fiz com a Liz e o Davi. Pois é, o Davi aí tá menorzinho, ele agora já tá um gatão, viu? De topete e tudo. Eu tenho quase 3. Que Tá lindo. um gato. É fofo. A ele. gente viu que tua caminhada começou há muito tempo atrás, né, Gi? Então, eu comecei a ir pra igreja com 7 anos de idade, mas minha conversão não se deu na infância, embora eu já ouvisse o evangelho, mesmo que não na sua totalidade. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu comecei a notar que havia um vazio no meu coração muito grande. Eu fui a uma festa, vi aquelas pessoas dançando, eu pensei, eu tô na igreja, não achei um propósito pra minha vida, mas as pessoas estão pior do que eu. Vou voltar e continuar na igreja. Aí eu mudei de estado. Então, eu sou paraibana de nascimento, fui morar no estado do Rio Grande do Norte, fiz 15 anos e era um fardo acordar cada manhã e não saber um propósito para a minha existência. Eu daria qualquer coisa para amanhecer o dia e ter por quem viver e por quem morrer, e eu não tinha. Com 17 anos de idade foi quando Cristo me achou.
Então, versículos como todos pecaram e carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículos como esse eu conhecia, mas não entendia. Com 17 anos de idade foi quando o Senhor escolheu esse momento para que eu pudesse compreender o Evangelho. Quando eu entendi o Evangelho, eu me rendi a Cristo, não somente a salvação, mas o senhorio da minha vida. E a partir daí, eu então passei a servi-lo integralmente, né? Então, me converti com 17 anos, com 2 meses eu fiz 18. E aí, Essa com... É a Renata, né? E outra coisa que a gente não comentou, Sim. a direção, ele é assim mesmo, tá? É leve. É leve, descontraído. Eu vi, e eu gosto disso. Olha Eu amo isso. essa proposta. Isso aqui não vai ser cortada a edição, vai assim, Não tem entendeu? problema. Isso aqui acontece na vida real, nas igrejas. O pessoal vai pegar no brinquedo e aí cai, não tem problema. a gente É em, real. é em cima isso. Peraí. Aí eu vou aproveitando para dar É assim, entendeu? Ó, os nossos espectadores já estão acostumados, a gente já nem muda mais. Não tem problema, eu amo essa dinâmica de vocês. É top. E é Ó, engraçado achamos que o essa- 7. O 7 tinha sumido. Tinha caído aí embaixo, Apareceu, viu? milagre. Ó, Foi- milagres foi ótimo ter acontecem. acontecido. É legal isso que você comentou sobre a dinâmica, porque eu tava vendo seu testemunho e eu vi que você foi pra igreja aos 7 anos, né? Sim. Mas ali a gente tinha uma didática mais punitiva, de muita Correto. regra, de peso, né? De peso. E Imagina uma criança. É a mesma coisa de você falar pra ela o homem do saco, você não vai obedecer, você vai pro homem do saco, o bicho papão. cuidado com o pastor, viu? Já ouviu essa? O pastor vai brigar com você, como se o pastor fosse o Nossa, bicho é papão. verdade. O bicho papão da igreja é o pastor. Eu achei tão lindo Em quando alguns você casos. coloca isso no seu testemunho, né? Sim. E essa leveza, a gente não tá desmerecendo a seriedade, pelo contrário, Sim, né? eu sou muito séria mesmo na apresentação, mas é necessário ser fiel à mensagem do evangelho, né? É. Então, sem desmerecer a graça que há em Cristo. Então, o pecado é realmente algo horrendo, é algo terrível, mas a graça de Cristo é maior do que tudo isso. E realmente esqueciam de enfatizar essa parte da graça de Deus. Quando eu evangelizo, eu falo da santidade de Deus, do pecado, mas aí se eu termino aqui, o evangelho ele está incompleto. Existe uma outra página. Qual é a outra página? É que esse Deus, olhando para esse pecador, ele não queria que ele continuasse assim, então ele enviou um Salvador. Ele não poderia simplesmente dizer, vá em paz e seus pecados estão perdoados, sem que ele providenciasse a propiciação, né, no caso dos pecados. Então, ele providenciou um Salvador, então ele pode dizer. Então, aquele que crê em Jesus é salvo. Então, a mensagem do Evangelho é incompleta se não se fala da graça. E do que essa graça opera na nossa vida quando a gente recebe Cristo. E aí, quando eu entendi isso, eu só queria servir a Deus. Na infância, eu aprendi a admirar missionários, então essa admiração ficou no meu coração. A infância realmente é algo muito importante, apesar dos pesares, eu agradeço a Deus por ter passado por uma igreja, mesmo que eles tinham limitações, mas o evangelho, mesmo interessante, mesmo não sendo na sua completude, ainda me abençoou, porque eu queria ir para o mundo, mas eu pensei, não, será que Jesus vai voltar hoje? Então, a consciência de que um Deus existe, e que de fato existe uma verdade nessa parte de que Jesus iria voltar, só que eu não iria subir, né? Isso era outra parte que eu não compreendia muito bem. Mas eu, pelo menos, entendia que ele é alguém que eu preciso prestar contas a ele. Claro. E Provérbios fala sobre isso, que o temor do Senhor afasta o homem da maldade. Então, no meu caso, eu queria conhecer um pouco mais do mundo, mas o temor a Deus, aquela consciência de que ele vai pesar a mão, refreava as minhas paixões, até o dia da minha conversão. Então, o evangelho me abençoou antes mesmo da minha conversão. E quando você era pequenininha, né? Quando você frequentava a igreja, enfim, 7 anos. Até antes da sua conversão mesmo, você já tinha esse flerte com missões? Não, tinha não. Quando eu comecei para a igreja foi quando Você pensava, quando eu crescer, você... Quando eu comecei para a igreja, tinha uns missionários norte-americanos que nos visitavam. E eles tinham uma Kombi, levavam a gente dentro da Kombi. E aí a gente recebia, às vezes, um missionário ou outro, eu ficava encantada. Não só missionários, mas pastores. Eu era aquele tipo de criança muito curiosa. Onde é que tá a Gisele? Gisele não tá brincando com as crianças. Cadê a Gisele? Gisele tá no meio dos adultos. Já vai brincar? Eu não ia brincar. Eu ia conversar com os adultos. Ia fazer perguntas. Aí, certo dia, um pastor olhou pra mim. Quantos anos você tem? Eu disse, 8. Ele... Vai viver a sua idade. Então, eu sempre tinha perguntas mais elevadas do que a minha
a faixa etária e sempre me dirigia a missionários e tal, e pastores. Eu tinha curiosidade. Como é que você vive? O que você come? O que você faz? Ai, que lindo! Então, era esse tipo de criança que... No ensino médio, você não ia me achar com os meus colegas na hora do intervalo, mas você ia me achar na sala dos professores. Eu estava sempre lá interrogando, perguntando, interagindo. E os professores, na época do ensino médio, eles diziam: Gisele, você vai longe. Se deixar esse negócio de Bíblia, então você vai muito mais longe. Só que aí eu perguntava: mas o senhor não pode me responder a perguntas do tipo: por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então, perguntas cruciais assim, eles não me respondiam até o dia da minha conversão, né? Depois que eu me converti, eu preguei o evangelho para eles, porque eles também não entendem. Então, eu era uma boa aluna, mas sempre estava entre os adultos. Sempre foi essa minha dinâmica de vida, né? Tanto que eu escrevi meu primeiro livro com 28 anos de idade. Eu achei que eu ia começar a escrever talvez com 45, 50, mas o Senhor permitiu que fosse mais cedo. E você enviesou para missões logo depois da conversão? Perfeito, ótima pergunta. Então, minha conversão foi aos 17, com 2 meses fiz 18. A igreja ficou muito, como é que eu posso dizer? Tardou a acreditar que eu me converti naquela data, porque eu já tinha roupa de crente, vocabulário de crente, mas não era crente. Então, eu expliquei para eles que eu não era realmente uma cristã, embora fosse uma religiosa, mas não estava na igreja, mas não estava em Cristo. Mas aí a igreja não tardou em reconhecer em mim um chamado, porque rapidamente eu terminei o ensino médio, passei aquele ano fora da escola, evangelizava nos hospitais, gostava de tempo de oração, então a igreja enxergava em mim um chamado, né? Eu evangelizei nas praças, na minha sala de aula, voltei para evangelizar meus professores, meus colegas, e aí com um ano a igreja me enviou para o seminário. Então, quando eu pensei na ideia de fazer um curso, queria fazer biologia porque eu queria aprender sobre vida e isso me conectaria a Deus. Eram meus propósitos. Queria aprender história porque talvez, observando a história, eu iria aprender mais sobre esse Deus. Tudo era sobre Deus. E aí, teve um dia que eu fui para a faculdade para fazer o vestibular e eu esqueci o documento. E aí eu saí dos portões da faculdade e eu comecei a chorar porque eu não consegui fazer minha prova. Entrei em desespero, como qualquer adolescente de 18 anos. Eu pensei, já estou 1 ano fora da escola, não vou conseguir entrar. E aí eu olhei para a faculdade assim, se eu tivesse passado no curso de biologia, passaria 4 anos aqui dentro. Eu comecei a me dar uma angústia. Eu disse, não, eu preciso ser honesta. Eu não tenho ambição nenhuma, a verdade é essa. A minha ambição é estudar a Bíblia, orar, aprender sobre Deus. Então eu tinha 18 anos, mas eu não tinha grandes ambições além destas. E as pessoas não costumam valorizar esse tipo de ambição, né? E aí me desmotivavam muito, porque não, você é uma pessoa que vai longe, deixa esse negócio de Bíblia de lado. E aí eu comecei a orar. Ninguém me compreende, mas o Senhor compreende. Então eu comecei a orar, eu disse, Senhor, eu não sei quais são teus planos, mas seja o que for, me leva até o centro da tua vontade. Meu Deus. E aí eu comecei a orar, e aí foram 2 meses orando. Quando foi em fevereiro, o acampamento de carnaval, um professor do seminário era o preletor daquele acampamento, e ele mostrou o seminário em dado dia, talvez no 3º, 2º dia do acampamento, e ele desafiou os jovens a entregarem a vida a Cristo. E aí eu olhei e está aqui a resposta das minhas orações. Eu não sabia que existia um lugar onde as pessoas podiam estudar a Bíblia. Mas o Satanás é tão astuto que eu comecei a pensar, é muita ambição para uma pessoa como eu. Acho que eu não deveria pensar essas coisas sobre dedicar a minha vida a Deus. Eu não deveria pensar assim. Só que naquele mesmo dia, muitos irmãos vieram falar comigo, me encorajaram. Dizer, isso aqui é o que Deus tem para você. A gente percebe isso. E aí, quando eu saí do acampamento, o pastor nem não perguntou muitas coisas. Ele disse assim, Gisele, tem algum impedimento de você ir para o seminário? Eu disse que não. Porque naquela época eu morava na casa de família, eu saí de casa cedo, tenho uma história de vida bem. Saí de casa cedo, trabalhava na casa de família. E alguns irmãos queriam me ajudar, mas eu não queria sair daquele contexto, porque eu tinha medo de... essas mudanças mexiam com o meu emocional, e eu não queria. Mas quando foi a ideia de ir para o seminário, eu disse, não, aí não tem jeito, aí eu vou. Servir a Deus, eu vou. E aí chamado irresistível. Exato. E aí eu fui... Foram 6 anos de estudos, eu fiz 2 bacharéis de educação cristã e missões. Quando eu terminei, vim fazer especialização aqui em São Paulo, na PEC. Depois eu voltei e comecei o mestrado em aconselhamento bíblico. Foi aí onde eu lancei os meus 2 livros, na época do mestrado. E a gente ora pelo doutorado, é isso? É isso. O seu primeiro livro, desculpa, é Como Glorificar a Deus em 50 Tipos de Dores, ou esse é o primeiro? Esse é o primeiro, Florescendo e Meus Espinhos da Dor.
Gente. Ele fala como glorificar a Deus em 50 tipos de dores. Ah, tá. Então, esse é o tema, mas é como glorificar a Deus em 50 tipos de dores. Exato. Eu acho interessante falar sobre isso, porque a Gisele, ela não tem um ministério só com crianças. Ela tem um ministério com mulheres. Ela fala para mulheres. Fala um pouquinho desse livro pra gente, Gi. Então, a minha vida não foi muito fácil. Louvado seja Deus pela tua vida. Essa parte não estava no script, não. Mas esse é o propósito do Redireção, tá? A gente não tá aqui para pregar um evangelho que, você entrega a tua vida para Jesus e tá tudo resolvido. Não. Você entrega a tua vida para Jesus e o que tem para resolver, ele vai resolver com você, né? Então, a gente tem o nosso coração tranquilo, que é na eternidade que tudo vai acabar. Então, a ideia do Redireção, ele nasceu com esse propósito. A gente não quer um evangelho romantizado, a gente quer a verdade do evangelho. Amém. E a tua vida é a verdade do evangelho. Amém. Então, aqui você pode chorar. Geralmente é a gente que tá chorando, tá? Geralmente o convidado começa a contar o testemunho, a gente não consegue mais falar. Exato. Hoje está acontecendo o contrário, mas a gente louva a Deus pela tua vida. Nós vamos chegar nos brinquedos, mas a gente precisa falar do antes. É verdade. Isso faz todo sentido. Às vezes a gente pensa, né, vou em alguma igreja e após dar treinamento e falar um pouco do que Deus tem feito, né? A gente vê... Eu acho que Deus, ele trabalha de uma maneira muito especial nas nossas vidas e autentica o nosso ministério por essas questões difíceis que a gente vem enfrentando. O Senhor nunca nos prepara na véspera, né? É verdade. Para servir. Ele vem conduzindo nossas vidas. E como a gente sabe que em tudo tem propósito, alguém que está te ouvindo ali, com certeza vai usar do teu testemunho para não desistir, né? Exato. Verdade. Então, eu venho de uma família bem desestruturada, emocionalmente, estruturalmente, bem difícil mesmo. Meu pai era alcoólatra, então a gente cresceu em dias bem difíceis. Não criamos vínculo emocional, minha mãe não nos criou assim para termos essa proximidade e tudo. Então eu cresci, nossa família passava muitas necessidades. Eu lembro que com 14 anos de idade, era meu aniversário e não tinha o que comer. Eu pensei, eu já orava, conversava com Deus na minha religiosidade, não era crente ainda, mas era religiosa. E eu pensei de pedir algo a Deus. O Senhor, eu queria que nos próximos aniversários eu não passasse mais dia de fome. Eu tenho condições de trabalhar, tenho saúde, eu queria isso. E aí o Senhor permitiu que eu me mudasse para esse estado e tudo começou. Então, assim, a minha história de vida é bem difícil. Eu fui morar em casa de família, trabalhar. Eu lembro que a primeira família que iria me receber combinou comigo um salário, que eu ia estudar à tarde. Quando eu viajei e vim para outro estado, eles mudaram tudo, achando que não teria ninguém por mim. Então, eles pensaram, a gente não tem mais como ela voltar, então vamos mudar todo o roteiro. E aí, não, Deus providenciou pessoas para me ajudar nesse estado, e aí começou a minha trajetória, né? Foi minha conversão. Então, nunca foi fácil. A ida para o seminário, a vida pela fé, o começo nos estudos. Eu tinha o hábito de estudar, mas o seminário é bem exigente. Então, eu tive que aprender tudo isso. Quando eu terminei o seminário que começou, então, meu ministério também não foi fácil. Essa questão de como vai fluir o ministério. Então, o ministério feminino ainda é um tabu em muitos estados. Como você vai servir a Deus? Você não vai para uma tribo, você não vai para outro país. Como você vai servir a Deus? Então, eu tinha essas questões também. Eu estava terminando o seminário, não era casada. Então, todas as meninas que terminavam o seminário casadas, elas tinham um caminho a percorrer já, digamos que traçado. No meu caso, eu terminei solteira e não tinha nem... lembrei de Jesus, né? As raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Quando eu saí do seminário, eu não tinha nem onde morar. Então, eu lembro de uma noite, estava realmente terminando o seminário e não sabia para onde ir. Literalmente, eu não tinha para onde ir. E eu fiquei bem ansiosa aquela noite. Graças a Deus, nunca foi um hábito estar ansioso.
E eu pensei, não, é hoje que eu vou entregar essa causa ao Senhor. O Senhor não começa e termina pela metade. Eu vou entregar minha vida a Ele e Ele vai conduzir. E aí, quando eu terminei o seminário, o Senhor proveu. Eu nem tinha dinheiro para pagar o aluguel. O Senhor proveu uma câmera, porque eu trabalhei em algumas coisas que tinha um professor ou outro que precisava de ajuda no seminário. E eu fiz algumas faxinas, consegui... Essa parte realmente não estava no script. Consegui uma câmera, o Senhor me deu a habilidade de conseguir tirar fotos. E aí consegui o dinheiro, paguei o primeiro aluguel. Aí quando eu entrei no apartamento, não tinha nada para colocar dentro. Aí Deus foi providenciando. Alguém me deu uma cama, outra pessoa me deu um fogão, e aí começou. E aí, então, por causa disso tudo, quando eu comecei a escrever esse livro, era um estopim já de tanta coisa que eu havia passado, de tantas... Então, florescendo em meus espinhos da dor, porque, de fato, toda a condução do que Deus tinha para a minha vida era em meio às dores, mas mesmo assim surgiu uma flor, mesmo em meus espinhos, as dores. E aí, quando eu lancei esse livro, foi quando o Senhor realmente começou a abençoar mais e mais. Por meio dele, muitas mulheres estavam sendo ministradas. Até hoje, eu recebo relatórios quase que diários, testemunhos de mulheres que estão sendo edificadas. Ele não é a história da minha vida, tá? Ele fala como glorificar a Deus em 50 tipos de dores. Você vai lá aí no início, tem 50 nomes. Então, a dor da ofensa, da desonra, das críticas, da inimizade, da falsidade. Coisas que a gente pensa em não viver no meio do cristianismo, mas vivemos porque somos pecadores ainda sendo lapidados. E, ora, somos a pessoa que está causando sofrimento na vida de outro. Ora, somos aqueles que estamos sendo ofendidos. Então, ora somos o ofensor, ora estamos sendo ofendidos. E essa dinâmica me parece que é bem frequente. Então, esse livro foi realmente escrito na força, no poder do Espírito, enquanto foi um ano bem difícil para mim, um ano onde eu chorei todos os dias, 365 dias, e cada dia surgia, então, um novo capítulo, e foi surgindo. Eu escrevi mais do que está aí, mas o que foi lançado é o que está aí. Mas foi um ano onde Deus derramou a sua graça sobre a minha vida. Então, tem várias formas de nós glorificarmos a Deus. Como que a gente compra esse livro, Gi? Então, pode ser pelo Instagram da Davilis Brinquedos, porque você vai falar comigo e você vai comprar. Uns irmãos aqui em São Paulo estão me doando um site. Se ficar pronto mesmo, vai ter o site Gisele Lourenco e vai ter o site da Davilis. E aí vai disponibilizar também lá no Instagram, mas vai no Instagram, então pega meu contato, que é o 84... Ou pode ir na Davilis Brinquedos, no Instagram, mandar uma mensagem lá no direct e eu vou responder. E a pessoa, então, pode adquirir esse livro. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, que Deus dá várias formas de você glorificá-lo. A mim, quando minha alma está sangrando, o Senhor me concede a graça de escrever. Eu não consigo parar de escrever. Sempre fui muito reflexiva, foi assim que Deus me fez. Enquanto você está rindo de alguma coisa, eu estou tentando refletir o porquê que você está rindo. Então, é dessa forma que Deus me fez. São várias pessoas diferentes e Deus faz pessoas diferentes. Então, eu, desde pequena, sempre fui muito reflexiva. Sempre buscava entender por que meu pai agia como agia, por que minha mãe faz essas coisas. Então, sempre fui assim. E aí, quando no período de grande dor, o Senhor, então, me deu essa capacidade de introspecção na minha alma e ir para a Bíblia. Então, é por isso que torna esse livro um pouco singular. Porque as pessoas acham assim, parece que está falando comigo, parece que ela escreveu para mim. Não, ela escreveu para mim esse livro. Não escrevi para você, mas eu sou tão pecadora quanto você. Eu tenho uma alma tão... que o Senhor também está trabalhando e me parece que só muda o endereço, né? O Senhor continua trabalhando nas vidas. E quando a gente vai para o sumário, ele é muito atemporal, né? Dor da esperança frustrada, dor dos sonhos frustrados, dor de ter inimigos nos relacionamentos, dor da perda de um ente querido, dor da rebeldia dos filhos, dor das críticas, enfim, são 50 tipos de dores. Olha, você que nos assiste, por favor, gente, a gente tem que abençoar o Ministério da Gi. Florescendo em meio aos espinhos da dor. De fato, também não estava no script, viu, Gi? A gente também fica mexida aqui, mas a gente entende que, como o programa é entregue ao Senhor, então é Ele quem escolhe a pauta, né? A pauta. Louvado seja Essa foi Deus bem por esse atípica, livro. não estava realmente no script, não. É nem comum eu chorar assim.
Que bom que você chorou. Porque geralmente é o que eu falei, é sempre a gente. Hoje, e aí você estudou missões, mestrado, saiu do seminário, arrumou um lugar para morar. O Senhor proveu um lugar para você morar, proveu o sustento. Tem sido assim até hoje? Tem sido assim até hoje. Vez após vez, em cada circunstância, em cada situação, ele vai tornando florido, florescendo em meus espinhos, né? Então, a flor tem nascido, mesmo em meio aos espinhos, e o Senhor tem traçado a rota da minha vida dessa forma, sempre conduzindo em meio ao sofrimento, mas porque o que acontece? O sofrimento, ele mostra muito o que está dentro de nós, né? O sachê, o que está dentro do sachê, você não é capaz de mudar o que está dentro. A água quente só revela o que está dentro do sachê. Então, só sai do coração o que está lá. Então, o sofrimento, ele tem esse poder na vida de um cristão de lapidar e de aperfeiçoar. Na minha vida, eu tenho me deixado ser lapidada pelo Senhor. E ele tem feito com que nasça flores, né, em meio a esses espinhos. Então, depois desse livro, nasceu esse outro, né, 2 anos depois. Nossa, tem alguns detalhes da história que não cabe contar aqui, mas esse aqui... Não, esse eu me apaixonei. Então, esse aqui foi momentos de dores, né? Esse aqui já foram momentos de deleite, depois que o Davi nasceu. Quem é Davi? Então, quem é Davi? Davi, ele é filho de um casal de amigos, grandes amigos. Então, eu sempre fui uma pessoa muito... como é que eu posso dizer? Cresci sozinha, saí de casa cedo. Então, sempre fui de poucos amigos, seletiva nas amizades. É difícil dar liga, daquela coisa de, meu amigo. Eu sempre sou muito reflexiva sobre isso. Então, quando eu conheci os pais do Davi, até então solteiros, a Fernanda e o Herman, eles eram pessoas que eu considerava no meu coração como amigos mesmo. Jovens sérios, que amam a Deus, tementes ao Senhor. E aí eu torcia muito pelo relacionamento deles. Da época de seminário ou não? Não, eu estava saindo do seminário e a mãe dele foi um bálsamo para mim nesse sentido. Tá. De amizade, eu já não tinha amizades, e não era porque faltava, era porque realmente é como alguém diz assim, tem 5 pessoas para você namorar, mas em nenhuma delas você se identifica. Então, amizade pode ser que tenha muitas amizades, mas você não consegue às vezes ter esse entrosamento. Já a mãe do Davi era alguém que eu queria nutrir uma amizade, era alguém que eu via seriedade, essa comunhão com Deus. E aí, ela foi um bálsamo para mim. E o pai do Davi, o Herman, era também um amigo. Então, os dois eram amigos, eles moravam em cidades diferentes. E o Herman, então, veio morar na cidade onde eu e a Fernanda estávamos. E aí eu comecei a orar para que eles pudessem ter um relacionamento, porque eles eram muito parecidos. Tinha muitas coisas em comum. Orei 1 ano, literalmente. Eu sempre fui de propósito. Coloquei como propósito, então eu vou orar. Eu orei 1 ano para que eles pudessem, então, começar esse relacionamento. E eles começaram. E aí se casaram e aí nasceu o Davi, dessa união especial. Então, aí depois que o Davi nasceu, meu coração ficou muito dilatado. Então, eu sempre tive um ministério com crianças, mas eu acho que depois que o Davi nasceu... eu brincando com ele, surgiu muitos insights. Que lindo. Não saltava do meu coração o tempo todo. E aí, como eu te falei, tem várias formas do Senhor ser glorificado na minha alma. Quando eu estou ou triste ou feliz, eu dilato. E muitas vezes nessa dilatação é inspiração, é escrever, é fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parada, geralmente. Eu vou fazer alguma coisa. E aí o Senhor, então, me deu essa graça de escrever esse livro, que era para abençoar o Davi e a Liz. A Liz já havia nascido, mas foi depois que o Davi... A Liz também é muito fofo, também tem uma história com família... A Liz é sua sobrinha? Do coração, os dois são sobrinhos do coração. Meu Deus. Não é sobrinho de sangue. Deus, ele tem suas formas, né? Ele, às vezes, ele diz assim, né? Que quando a gente serve a ele, ele dá a família, ele dá tudo, né? Então, o Senhor me concedeu por onde eu caminhei, pessoas que me abençoaram. E a Liz é fruto dessa construção de pessoas que andaram perto de mim. E aí eu quis dedicar a loja a eles dois, porque Davi representaria os meninos que precisam de Cristo e crescimento, e Liz igualmente. Então a inspiração é eles, mas isso é para as crianças do Brasil todo, que é o que tem acontecido. Vários pais, ao usarem esse material, eles têm comentado de que seus filhos têm se convertido,
Outros estão decidindo abandonar certos pecados e mudar biblicamente. Isso é o poder da palavra. E esse Olha que aqui é legal. mudando as atitudes com Davi e Liz. Olha que legal. Exato. Eu Então, falei até pra Gi, que eu nunca tinha visto. Olha que legal. Você aprende sobre a mentira e logo aprende sobre a verdade. Aham. Sobre a... A antipatia E e assim- logo a simpatia. Ó, o o trabalho... desrespeito e o respeito. Olha Você que sabe legal. que eu fico apaixonada. falei que Eu sou eu amei especialista em isso, neurociências. Oh, é mesmo? Olha Então, só. eu trabalho na área de psiquiatria. Quando eu vejo Olha isso só, aqui, fica- pra mim isso aqui é um riqueza. deleite. Ah, Não ok. tem, né? Eu falei Não pra ela, tem. Gi, eu nunca tinha visto dessa forma. Do tipo, Gente, você falar o coisa ruim e logo linda. você ensinar o bom. É Porque porque- existe o bom e o ruim. Má mordomia, boa mordomia. Ira, autocontrole. Ô, gente. Ah, não, gente, eu me Ô, apaixonei por gente, isso. o pai e mãe que nos assiste também. Isso aqui é do tipo assim, tem que ter. Mudando as atitudes com Davi e Liz. Não, e dentro daí tem as perguntinhas, né? Muito legal. Ele é estruturado didaticamente. Ele foi construído após 10 anos de ministério, então já tinha experiência com ensino. Você trouxe pra vender hoje pra nós? Trouxe. Então ele fala como mudar biblicamente em 48 atitudes. E como ela mencionou, porque é em bloco, de tira e coloca. Porque Paulo, nas suas cartas, especialmente em Efésios, ele trabalha o princípio de despojar e revestir. Então, isso é um princípio das Escrituras. Então, para que haja uma mudança efetiva, tem que despojar e revestir. Quando ele diz, aquele que furtava, não furte mais, ele não termina por aí. Porque então seria uma regra apenas comportamentais. Pare de roubar. Mas a Bíblia não diz só pare de roubar. Ele diz, não furte mais, mas antes trabalhe para ter para você e para os outros. Ou seja, uma mudança nunca é efetiva se você só despoja e não reveste. Tira a mentira e coloca a verdade. Tira a antipatia e coloca a simpatia. Tira o coração obstinado e coloca o flexível. Tira o medo e coloca a fé. Tira o egoísmo e coloca o altruísmo e por aí vai. São muitas atitudes. Se a gente bem para completo. só nisso, a gente fica na moral. Uma né? moral perfeita. As palavras perfeitas. E a minha intenção é que o evangelho transforme o coração. É por isso que mudança nenhuma vai acontecer. Por isso que o livro ele é a única devocional no Brasil que trabalha propósito duplo. É evangelismo e discipulado. Que coisa Não é linda. difícil você folhear as devocionais e não ter o evangelho. Mas só quem transforma o evangelho, ou só quem transforma o coração é o evangelho. O meu... Não, você eu falou era que é uma criança evangelismo e discipulado. discipulado. E aí eu vou te falar que, além de tudo, é terapêutico, constrói personalidade. E pra mim, isso Exatamente. aqui, eu não tinha visto ainda folhado. Eu tô impressionada. Isso aqui para a escola dominical, para as nossas crianças, para mim, que tem a minha empresa, mas que professa a minha fé, isso aqui vai ser material de trabalho. Ai, que bênção. Exatamente. Que Louvado bênção, porque seja eu sei que Deus. vai chegar em outras vidas. Então, você vê, né, como Deus ele dá formas de glorificar. Foi amando Davi nasceu, meu coração brotou, dilatou mesmo, e aí eu sentei para escrever. Foram 2 meses. Eu entrava no escritório pela manhã e saía à noite. Só parava mesmo para comer e me dedicava. E aí foram 2 meses para a construção dele em termos de escrita. E aí mais 1 ano aí para esboçar toda a parte da diagramação, porque eu não deixo a diagramadora livre. Eu que esboço tudo. Sério? Porque até os desenhos que estão dentro, eu forneço todos os insights, a inspiração para a ilustradora. E ela faz a partir do que eu forneço. Não é porque eu não deixo livre, porque aí eu sei que isso vai dar trabalho para mim no final. Então, aí eu quero estar por dentro de tudo. Então, toda a construção eu meio que faço de maneira Parece que eu tô vendo rascunha. uma irmã gêmea da Edilane? Da Edilane, Lá né? vem ela. Ah, É que eu, quando eu pego um Nossa. projeto, eu sou igual a você, assim. Porque não adianta você ter só a inspiração e colocar lá, ó, você pega uma equipe, isso aqui é minha inspiração. Aí é meio do caminho, né? A gente tem que fazer completo, tem que ser por completo. Você não tem noção como eu tô apaixonada nisso. Oh, fico feliz. Se você é psiquiatra, então eu gosto da Não, ideia. eu não sou psiquiatra, eu me especializei em neurociência porque eu trouxe para o Brasil uma metodologia de trabalho que aqui não tem, que chama Case Manager. Eu sou o guarda-chuva de um tratamento psiquiátrico. Eu cuido da... Fala da Francescato. Ah, continua, tá amiga. bom.
A gente já vai aproveitar e falar da Francescato. A Francescato é minha empresa, é uma empresa que é 100% voltada para a saúde mental. Ok. Só que diferente da questão clínica só, a gente olha o paciente como um guarda-chuva. O que esse paciente e essa família precisa para ser funcional? Então, por isso que entra espiritualidade, educação financeira, além da questão clínica, médica e diagnóstica, tá? É importante para mim o diagnóstico? Sim, é muito importante. Mas eu preciso olhar para o todo, que hoje a gente não tem isso na psiquiatria. Então, você tem um paciente, ele vai lá no médico, tem o diagnóstico, dá o remédio, você vai para casa. Vai para casa. Só que essa família não tem o processo de psicoeducação. Isso aqui entra em psicoeducação familiar. Para as crianças, Nossa. eu tenho alunos em escolas em que eu sou responsável pelo aluno. Eu estou encantada. Fico muito E é o feliz. jeito que a gente prega a palavra num ambiente que não é o nosso. Perfeito. Porque o meu ambiente é secular. Perfeito. Né? Então, Ele tem sido aceito em muitas escolas. Eu fico feliz por isso. Porque os professores, a questão da pedagogia, de maneira geral, está pelo menos buscando uma mudança. Exatamente. Só que a gente apresenta novas bases para a mudança. Exatamente. Entendendo que a mudança de verdade no coração só vai acontecer quando a criança se converter. Exato. E aí, E por a isso gente, o tem, evangelho a gente tem terceirizado isso, né? Você pega teu filho, você leva para a escola e o professor é responsável por isso. Você vem na escola dominical, você bota a criança lá e vai pro templo. Só que assim, durante a semana... E o ambiente de casa, né? Então, esse é o trabalho que a Francescato faz. Que bênção. Matheus, pode rodar o vídeo, por favor? Olá, eu sou Edilene Francescato, sou sócia e proprietária da Francescato Assessoria e Consultoria, uma empresa que está no mercado há aproximadamente 8 anos, especialista em gestão e mediação de conflitos familiares. Nossa área é saúde mental, suporte emocional, psicoeducação e orientação parental. Conheça mais do nosso trabalho através das redes sociais, @francescato_consultoria. Então, isso aqui, para mim, é mais uma ferramenta de evangelizar famílias que nunca ouviram falar do Senhor, porque é assim que a gente Porque faz. são atitudes... Muito. e dá para entrar muito fácil falar de Deus aqui. Tranquilamente. Porque é atitudes que acontece com todo mundo, desde a criança até adulto. Você tem Perfeito. medo, você precisa ter fé. Você mente, você precisa falar a verdade. Eu não falo é? muito com a Rê, né? É Quando você Todo é mundo passa, neurocientista, não tem como. você fica até fria no seguinte sentido. Você começa a estudar neurociência e você estuda o desenvolvimento do cérebro, do comportamento, da infância, primeira infância e tudo mais. Então, a cabeça do neurocientista funciona igual um cronômetro. Você vê uma criança que não tem esse empenho dos pais, da escola, da igreja, enfim, a minha cabeça fica assim, gente, tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Vai eu sei dar que o ruim, Senhor, vai dar né, ruim. reme o tempo, mas eu também sei que existe uma responsabilidade nossa de fazer a nossa parte. Perfeito. Então, eu olho para as crianças, eu vejo, eu falo assim, gente, é uma folha em branco, nós estamos Perfeito. perdendo tempo, precisamos investir. Perfeito. E aí, quando eu vejo esses brinquedos, né, que eu gostei do termo brinquedos eternos, né, Valores porque a gente tá cheio de tranqueira. Verdade. E como é que... Ok, a gente viu aqui o livro, né? E os brinquedos, Gi? Onde eles entram? Onde eles entram. Então, tudo começou com esse brinquedo aqui. Eu fiz o brinquedo das atitudes do livro. Existe o brinquedo. Então, você escolhe o bloco que você quer trabalhar. E aí, digamos que você escolheu o bloco da mentira versus verdade. E aqui eu vou, mais uma vez só, citar exemplo, mas aí não está casadinho aqui. Mas vamos supor que aqui seja o nome mentira. Existe um desenho relacionado à mentira que não está casado aqui. Aí você então coloca para a criança visualizar. O que é mentira, né? Tem pelo menos alguma coisa para ela visualizar. Aí tem... Tá vendo? Por isso que eu tô falando, é fácil de entender. Gente, até eu que sou sem noção, tô conseguindo. Eu gostando de entender. Aí, ó, Porque tem- você viu, tipo assim, Olha gente, aqui, palavras torpes. Daí você viu Vamos o desenho ali assim, ia falar algo, a pessoa tá chateada de ter ouvido aquilo. Então você já fez, calma aí, então é isso. É aqui casou, né? Eu não tinha visto ainda, mas palavras torpes com palavras torpes, aí tem a definição, aí a desenho, a ilustração, aí tem a definição e tem o verso bíblico que você escolhe, claro, tudo relacionado a palavras torpes. Então, entendendo que a mudança nunca vai ser, nunca vai acontecer se não amo partir das essas coisas, escrituras, então a criança tem que internalizar as escrituras, porque ela que tem poder. Então, tudo começa com a palavra de Deus que efetua essa mudança. Então, uma vez que ela entende que tem um versículo que fala sobre palavras torpes,
Aí ela decorou o versículo e pode tirar essa plaquinha. Ela decorou a definição, pode tirar essa plaquinha. Ela entende que atitude é essa, pode tirar essa plaquinha. Mas só tira do coração aqui quando você fizer todas as tarefas do livro e a criança estiver mudando biblicamente. Porque se ela não estiver mudando biblicamente, não saiu do coração. Que é o que você falou sobre a conversão. Exatamente. E o discipulado que eu falei pra você é um discipulado focado na mudança do coração. Não é aquele discipulado do Deus é isso, Jesus é aquilo, mas o discipulado efetivo tem que acontecer algo mais cirúrgico. Então, o bisturi tem que ser mais efetivo. Temos que tirar aquela coisinha podridão ali do coração. Tem que ser bem específico. Qual é o teu pecado? E aí, mentira, se for o caso, ou palavras torpes aqui. Tira da tua vida. Mas se só tirar palavras torpes e você não começar a falar palavras sábias, vai voltar palavras torpes. Tem que praticar o que é bom. Isso aí até o mundo conhece, que é a questão da força do hábito, né? Exatamente. E você falou sobre essa questão de uma folha branca e perder tempo. E eu sempre falo para os pais que você não tem o tempo do mundo todo para ganhar a sua criança. Você tem os 5 primeiros anos de vida. Só. Se você não ganhar ela até os Entende meu 5... desespero quando Sim. eu olho pra uma criança? Parece Eu também tenho. um cronômetro na minha cabeça. Eu choro, também fico tenho, mal, vou pronto. pra casa, tem revolta. Eu também tenho isso. Então, o Senhor me deu isso desde cedo, essa preocupação. Mas depois da minha conversão, foi um estralar, né? Eu olho pra criança e vejo algo. Depois que o Davi nasceu, eu estremeci, assim, pensando que se ele não se converter, para onde vai a alma dele. Então, aí eu quis ser ainda mais. Eu não sei como eu seria sendo mãe. Porque... tô até... Não sei nem se o microfone tá... eu não sei como eu seria sendo mãe. Deus não me deu... Eu não tenho essa vontade toda. Só em Seti já estou super satisfeita. Mas depois que ele nasceu, eu fiquei com essa preocupação. Imagina como é um coração de uma mãe, né? Que quer a conversão do seu filho. Então, depois que ele nasceu, eu pensei... Quero mais do que nunca que ele aprenda a palavra de Deus muito cedo, muito cedo. Eu falo sempre para que isso. ele se Eu tenho uma converta menina cedo. de 22 anos. Sim. Ela tá no 5º ano de medicina. Então, quando eu conto isso, as pessoas falam assim, nossa, a Juju tá no 5º ano de medicina. Eu fico super feliz. Uhum. Mas quando ela me fala assim, que nem aconteceu segunda-feira passada, né? Eu falei, ela não chegou em casa e como já tem 22 anos, já bate asa, né? Filha, onde você tava? Mamãe, eu aproveitei que deu tempo, eu saí do hospital, fui direto pro Conexão com Deus. Isso tem mais valor do que a minha filha tá no 5º ano de medicina. Que lindo, eu acredito Sabe? que você está falando, acredito. Total. Porque você vê que a sua filha está andando com Deus. Eu tenho essa mesma preocupação. Eu acho que uma criança, o evangelho, como eu falei, me guardou antes mesmo da minha conversão. Então, eu louvo a Deus pelo evangelho. Sem eu nem ser crente, ele já me abençoava. Imagine se aquela criança se converte bem cedo. Exato. Entende os seus pecados e anda com Jesus. Meu Deus, ele vai estar acompanhado a vida toda. A vida Então é isso mais do que eu quero para eles dois e eu quero para as outras crianças também. Não, e o que é muito legal é que é o dia a dia deles, gente. Aqui tem até, tipo, preguiça. É o dia a dia, que acontece real, ó. Tipo, preguiça, briguento, obstinado. Tem até aqui Desobediência, na as coisas da escola. Sabe o que é dia a dia? Para marcar o progresso dela, vamos supor que o pai decidiu trabalhar. Ele pode escolher o bloco que ele quiser, né? Aí vamos supor que ele decidiu trabalhar o bloco da má mordomia versus boa mordomia. Ele pode escolher o bloco que ele quiser, sempre começando com a atitude ruim, aquela parte que tem que despojar para depois e para que tem que revestir. Essa ordem tem que ser seguida, porque é bíblica. Aí, vamos supor que ele está mudando biblicamente, está abandonando essa má mordomia. É hora de você pegar um adesivo e colocar aqui para marcar o progresso dela. Aí ela então começou a colocar em prática a boa mordomia. É hora então de pegar um adesivo e colocar aqui. Gente, e aí você marca o progresso dela. Ela mesmo colar, olha, Exato. você tá melhorando nisso. Exato. Cola lá o seu adesivo. Exato. Aí são atitudes que você vai e volta. Vamos supor que sejam pecados que ele abandonou, mas vamos supor que lá que há 4, 5 anos volte novamente. Aí você pode voltar para esse livro, porque ele é uma enciclopédia. Então ele vai e volta, vai e volta. Pode ser que eu abandonei esse pecado em certa altura da vida, mas em outra eu vou ser tentada a voltar. Aí é hora de voltar novamente. Então é um livro que você vai consultar sempre. E o que eu acho mais legal mesmo é da criança saber para onde ela vai voltar. Não a criança, falando a gente mesmo. Você tá lá, você sabe que é errado, mas você pecou, mas você saber para onde voltar. Então assim, ela aprendeu tudo mais sobre egoísmo e tal. Se um dia ela chegar a cair, ela sabe para onde ela voltar. Perfeito.
A palavra de Deus já está... Então é muito isso. E esses brinquedos também a gente consegue através do Insta? Do Insta. Consegue, tudo lá. Eu envio o catálogo e tudo. Sim, então respondendo sua pergunta, como foi que veio os brinquedos? Então começou com esse, das atitudes. Aí eu não quis mais parar. Aí fiz Amém, o da Senhor, estante. por isso. Peraí. Hã? Fiz o da estante Davi. bíblica. Opa, Como que caiu. é o Instagram? É Aqui, ó. arroba... O, Aqui. o Matheus Instagram muito esperto. Davi Ai, que Liz. Não, Matheus. Ai, É. Matheus, ó. Davi Liz Brinquedos, ó. É bem facinho. O nome deles, Davi Liz, e o nome depois Brinquedos. É bem única. Eu vou até patentear, mas graças a Deus até agora eu vejo que não tem nada. Como é muito personalizado, Como é nome? então, mas mesmo assim eu pretendo patentear. Já tem o patenteio da... Então, isso aí eu amei, menina. Eu queria pra mim. Eu sou Gente, aquela... achei muito legal isso. Eu sou aquela professora que investiu nos anos... assim, se eu pudesse, eu pegaria todas as criancinhas de 0 a 5 anos e colocaria todas elas no lugar só para ensinar a palavra de Deus, porque eu sei que são os anos chaves. Eles aprendem 4 a 5 idiomas ao mesmo tempo. Então, crianças que eu ensinava com 3 anos já sabiam a sequência dos livros da Bíblia, 3 anos e meio, no máximo 4. Então, eu comecei fazendo da Bíblia, porque eu queria que eles aprendessem. Aí, fiz o da criação. Ó, o meu preferido é criação e o da árvore, gente. Cada um tem seu preferido, Eu tenho os dois preferidos. Tem seus preferidos. Esse aqui eu achei surreal de legal. Eu amo coisa assim. É muito didático, não tem como. A criança Como vai você olhar. não aprender? Aí tem, Ó, tem fez? o desenho, tem o número e ainda tem, o nome. Luz. Tem a grafia. Sim, e não tem como não aprender. Fez o dia e noite. Pronto. Porque Exatamente. é fácil de... Mas, gente. Exatamente. Aí eu pretendo fazer música deles. Quem sabe futuramente isso aqui eu quero fazer as aulas dele. Isso aqui, ó. Você tira o aspecto, embaixo tem a definição. Dar sem esperar nada Nada em em troca. troca. Ah. Não, Mas- sabe que pra mim é muito doido, porque eu tô aqui ansiosa pelo a nova animação da Disney, que eu nem gosto de Disney, porque a gente sabe que tem um viés hoje totalmente ideológico, que é o Divertidamente 2, porque vai entrar ansiedade, vai entrar eu amo esse vergonha, filme. medo, vai entrar agora nessa nova animação, né? Quando você olha só pra neurociência, é maravilhoso. Porque a gente não tinha outro lugar. E agora eu tô vendo aqui Gente. tudo o que tá lá, Olha sabe? só. A questão do autocontrole que a gente viu ali. Sim. Aqui, ó, sabe, também do tem na árvore, medo. autocontrole. É deixar, Deixar Deus Deus controlar controlar. seu eu e não a você. Ah, gente. Maravilhoso. Foi o brinquedo que eu mais gostei. Eu mesmo quero brincar. Alegria, tá vendo? Alegria. Ai, banana é a alegria mesmo. Banana Ficar alegria. contente mesmo É a minha que fruta você não preferida. tenha o que deseja. Ai, gente. Aí o mais magnífico é ver as criancinhas pequenas falando essas definições. Ai, isso que será que vai ser? Paciência, É ela esperar sem ficar irritada. vai. Ela vai, Ah lá. ela vai. Ela vai. Porque a paciência aqui é cerejinha. É, E é da dia filha 18 dela. agora, minha filha, que está na barriga da minha cunhada, vai nascer. Que eu tenho a Juju de 22, o Filipe de 3 anos, que nasceu em dezembro de 2020. No parto dele eu fiquei em coma, perdi o útero, enfim. Que foi o que Foi originou o mesmo? Vivendo 209 Dias de Milagre. Você escreveu Que é um livro, seu. que magnífico. Ai, que especial. Como Muito ter fé em meio ao obrigada. caos. E aí, quando Que especial. a gente sabe, né, que o Senhor, o Salmo 139 diz que ele nos conhece quando a gente ainda não tinha forma. Então, quando você faz um tratamento para engravidar, você tem que tomar cuidado, porque quantos embriões vingarem você tem que ter, né? E eu fiz um propósito com Deus, que quantos Ai, embriões socorro, Deus, vingassem, eu ainda teria. tenho um lá. Vai ter, tá? Então, eu tive o Pipo. Agora vem a Bela, que nasce dia 18. Como eu perdi o útero, Armando, meu marido, ofereceu dela pra mim. Eu tenho mais uma que é alegre. dela E o é- tema dela é cereja. Então ela vai. Que a Por gente isso que eu falei, será que brincou, ela vai a ter nossa paciência? cereja do bolo. Menina, você Gente, e benignidade. tem muita história eu nunca também. sabia o que era benignidade. Palavra difícil, né? É Do bem Espírito, difícil amiga, mesmo. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Ser gentil e amável, ato de bondade. Você viu como eu falando esses brinquedos é pra mim, amiga? Porque é mais fácil. Benignidade é uma palavra difícil. Daí você pensa que é ser gentil, já facilitou tudo. Essa é a Renata. Ser gentil, Essa amável e é a ato de bondade. Ai, eu adoro ser gentil. E os pais aprendem muito enquanto ensina. Essa é a proposta. Ah, eu, Fala eu com a sou, gente também, eu sou né? daquelas que eu falo assim, dá licença, gente, que eu tô estudando. Muito bem. É a minha cara, eu tô, mamãe. Bento, calma, a mamãe vai aprender. Bento, que não depois a gente atrapalha, conversa. Bento. A mamãe tá estudando, é Tá sério. estudando. Mamãe, é que é pra mim,
mamãe. Não, na verdade é pra ninguém. Apaixonada. Tô apaixonada. Apaixonada. Aí, aquele ali é o abecedário. Esse aqui é o alfabeto de versículos musicados. Então, embaixo de cada letra tem um versículo e você recebe as músicas para cantar esses versículos. Então, há de que de ame o Senhor. Mas Você o mais canta também, Gi? Além de tudo isso? Não canto. Mas a mãe do Davi canta. Ah, é? É, eu não canto, mas Eu vou cantar pro meu filho. Não, vou continuar aqui. você Fala pra recebe as... Edilane cantar. Não, também. Eu tento não errar muito a nota, né? Mas eu não sou uma boa cantora. Gente, muito legal isso. Fico muito feliz que gostaram. Senhor, toca no coração. Vamos orando enquanto a gente tá assistindo pro Senhor tocar no coração da Zion. Zion. Pra vender. Editora Porque eu fui Zion, que comprar nos assiste, a na nossa livraria e não tinha nada pra Chloe. Tá? Esse é Olha o copo Ai, evangelístico. gente. Então a criança vai pintando e aprendendo os pontos da É salvação. muito legal. Uma vez o Bento ganhou no aniversário. É Um de... copinho, só que com outras... É, 1 mais 1, sei lá o quê. E pinta. Aham. E depois você limpa. Exato. E ele tá pintando. Exato. Nossa, que demais. Porque não sei do Gente, evangelho. que muito legal. Eu tô fazendo também um livro sem palavras, já Olha da isso aqui, Vilis. gente, pra dar de lembrança de aniversário. Isso aqui é vida, tá? É vida, gente. Isso é vida. Como que é um livro Eu sem sou a palavras? louca É da pras mãe que crianças? gosta dessas coisas. Então, o livro sem palavras é a ideia de cada página salta em 3D e conta a mensagem da salvação. Sendo que da Davi Liz. Aí já tá feito o protótipo, aí eu tô atrás agora de uma gráfica para reproduzir. E finanças também, né? Porque... Editora Zion. Senhor, fala. João. Ô, João, Arival. para de ser coração peludo. Vamos pôr, Você porque, sabe quem é ó... Editora Zion? É a nossa aqui. Sim, conheço. Eles conheço. são uma benção. Sim. Eles são, a gente tá aqui Nossa, zoando, mas eles glória são a Deus. muito. Eles são... Louvado Imagina seja isso aqui, gente, porque eu fiquei sem o que comprar domingo pra Eu estive aproveitar lá na da igreja de coisa. vocês quando a Nana Castilho esteve lá, né, e tal. Recente, encontro de Deus. mulheres. Você tá um mês aqui em São Paulo? Quase um mês. Falta uma semana pra um mês. Ah, gente. Mas aí você vai embora? Você vai... Então, E as igrejas podem chamar ela, sabe, amiga? eu tô Pra com ela algumas lacunas. E eu volto Pra aqui... ela ensinar as crianças, as igrejas podem chamar. Exato. Olha aí, ela não tem cara de ir na igreja da Pri? Qual Pri? A Pri Basques. A Pri, é. Pastor Jonatas, em Mogi Guaçu. Pastor José Reinaldo, de Evangelho. A Pri de Pri Assis. Basques, esposa do pastor A Marcos. Pri de Assis também, gente. Marcos. Nossa, as duas vão ficar insuportáveis. Agora elas vão... Bom, Vai ser muito ó legal. como o Matheus correu o nosso cronômetro. Não, ele A gente rouba. vai falar agora dos Ele rouba nossos tempo. apoiadores. Bom, nós vamos falar primeiro do Jeff Bastos. De Massachusetts. Oh, Você aprendeu? Para de graça. Massachusetts. Massachusetts. Ah, Massachusetts. Por que eu errei? Não sei, você tava falando tão bonitinho. Massachusetts. Confundi Antes de minha falar cabeça. do Jeff, a gente vai rodar aí o vídeo que o Jeff fala um pouquinho do trabalho dele, a gente já volta. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. O Jeff, ele é dono da empresa Angel Audio Treinamentos, ministro de louvor, tem 26 anos de experiência com áudio, áudio e treinamentos, dos quais 20 anos voltado para a igreja, para o ministério. Então, você que nos assiste, que precisa arrumar a bagunça do som da tua igreja, microfone, montar uma sala de podcast, treinar a tua equipe técnica, Jeff Bastos. Ela fala e eu faço a... Vocês são ótimos. É isso aí. E depois a gente vem aqui Sensacionais. pro nosso outro apoiador que entrou aqui e tá, assim, conquistou espaço no nosso coração. inclusive, eles poderiam estar aqui assistindo. Eles Eles vão lá conhecer assistem, eles participam, eles comentam, é a Roy Seguros. Então, você precisa de plano de saúde, seguro pro seu carro, pra sua empresa, pra sua casa. Seguro de vida. Ai, gente, eu achei ótimo o seguro de vida. É, né? Acho bem legal. Tá bom. A Roy Seguros tem valores cristãos. E como a gente sempre diz, vamos apoiar quem apoia a obra de Deus. Amém. Pode rodar, Matheus. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo.
Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. ROI Seguros, a sua nova corretora. Por último, Riveste Revestimentos. Esse apoiador é novo, tá aqui com a gente desde o episódio passado, né? Se você precisa dar um up na sua casa, na sua cozinha, fala com o pessoal da Riveste Revestimentos. Fazer aquela pintura show, mara. Exatamente. Cores Eles têm uma equipe lindas. especializada para deixar o seu... Com um toque de capricho. Ai, achei lindo isso, gente. Chique, né? Pode rodar o vídeo, Matheus. Vou fazer uma surpresa pra minha esposa, deixar a cozinha bem bonita pra ela. Falei pra ela, vai lá no shopping, aproveita pra trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí com uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem, um relacionamento, tem que estar construindo coisas novas, né? Vem, não abre, não. Abre. Ainda não. Pode abrir agora. Linda! Que chique! Gostou? Amei! Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Amei! Obrigada! Obrigada a todos os nossos apoiadores, gente que acredita no projeto Redireção, que sabe que a gente está aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. A gente sempre pede que o Senhor nos apague, apesar de nem sempre Que ele ser cresça possível, porque e a gente diminua. tem uns babados lá na página do nosso É, Instagram, gente. né? Mas a gente adora, tá? Porque tá dando uma mega... Como fala aquele negócio que sobe? Audiência. Audiência. Ibope. Ah, gente, pode Exatamente. comentar, pode falar mal, a gente gosta. Perguntaram amiga, pra a gente ela assim, gosta. a gente apaga, né, os comentários? Não apaga. Não apaga Deixa não, lá. gente, deixa lá. Vocês Por são esses coração maravilhosos peludo aí. Porque, de fato, Né, amiga? a gente é diferente, né? A gente trouxe aqui o pastor Augustus Nicodemos, o Hernandes vem sempre, o reverendo Hernandes. Inclusive, Mas a ele gente tá trata aqui me mandando assim, ó. mensagem, ô sogro. Se põe no teu lugar, tô gravando. Ó, o sogro podia levar a Gi lá pro encontro da família, pra ficar lá com as Podia. crianças. Nossa. Não, ela tinha que gravar no HDL, não é o dele? É HDL? Né, eu vou dar um toque pro sogro. Eu conheci o Hernandes lá na Bahia. É? Ah, é? Ele é muito fofinho, numa né? Assembleia de Deus que ele teve lá, eu corri. Tirei uma foto com ele. Tem uma foto dele aqui, deixa eu ver. Ó, o sogro tá Ah. se achando. E eu mandei mensagem pra ele um tempo desses também sobre o livro. Ele até me mandou um endereço pra me enviar, mas aí acabou que eu nunca enviei. Agora, se Lembrei você quiser, agora. a gente entrega em mão. Eu Em mãos, entrego. né? E fala pra ele, você faz um vídeo aí, uma foto. Ah, então pronto, podemos fazer isso. Mas eu acho que você também precisava gravar, conseguir o HDL pra mostrar isso Ó, Olha ele querendo buscar meu ó, filho minha em foto casa. com seu sogro. Ah, Matheus, mostra aqui, Matheus, mostra. aproxima aqui. Ele é um homem muito especial. Aqui no livro eu comento sobre ele. Eu dedico o livro a 3 pastores. E ele tá entre eles. Vamos. Porque ele é um dos pastores, poucos no Brasil, que eu aprecio muito. Eu aprecio muito um pastor que ele fale ao coração. Temos 2 tipos de pastores de maneira geral. Temos aqueles que falam muito ao intelecto. E o Hernandes, ele fala ao intelecto e às emoções. Porque ele fala de uma maneira muito especial, né? Muitas princesa. Você falou tudo. Você tem pastor Ele é que você... devocional. Tipo assim, ele fala muito ao seu intelecto. Beleza, isso aqui, tudo que você falou é certinho. Só que Deus nos fez com intelecto e emoções. E aí o poder desse livro também, as pessoas se sentem impactadas, porque eu também estava fragilizada e quebrantada. E o Hernandes foi alguém que falou ao meu coração enquanto eu sofria. Foi por isso que eu também dediquei a ele. E o Marcos Perim, que também é um dos grandes nomes do Brasil, do Mas você movimento dedicou batista. ao sogro? Foi, tem o nome dele eu tô aí. chocada, vou ter que Tem falar. o pastor a hora que Marcos acabar Paulo. aqui a gravação, a gente vai falar com o sogro. Ele tá indo lá em casa agora pegar o Bento. Pode pegar, sogro, filho. Vai, pega coisa lá. Não precisa ficar fofa. ligando, não. Ele tá lá disponível. Pega a Chloe também, vamos parar de folga. É 2, né? Um só, não. Que fofo. Nunca que eu pensei que eu ia conhecer a Nora, né, do você Hernandes. viu? A sem noção, né? Ela é uma Né, fofa. gente? Ela é.
Ela parece muito com a irmã lá da igreja onde eu sou, lá em Fortaleza. É? Como que você tá hoje, Gi? Você tá vinculada a uma igreja? Sim. Tem alguém que suporta seu ministério? Conta pra nós. Então, essa questão de... Tem uma igreja em que eu sou membro, né? Mas a questão do meu sustento vem de umas 5 igrejas que me ajudam. E tem pessoas individuais que enviam ofertas. Hoje, o meu sustento ele tá abaixo do que eu preciso para sobreviver. Eu já tenho tirado um pouco da loja para poder dar conta, né, dos pagamentos, aluguel, né, moradia e tal, enfim. Você mora lá? Você não Moro em Fortaleza, exato. E aí, cada viagem, cada coisa tem seu próprio custo e o Senhor vai provendo. E essa questão dos brinquedos e tal, eu me endivido para ofertar. Tipo assim, para oferecer. Para lançar esse livro, eu me endividei. Tipo assim, dinheiro de uma casa. E aí, eu vendo e pago. Aí, eu vivo nessa empreitada de vender. Ele já se pagou ainda não? Ainda não. Eu tô na minha última parcela, mas aí tem um irmão que eu preciso pagar, que ele me emprestou. E aí, tem também esse outro livro que eu quero lançar e eu não tenho recursos. E aí, eu vou vivendo assim, pela fé. Deus proverá. Esse aqui Que o foi Redireção passo de fé. seja um caminho Quando que você para... volta pra... Então, minha passagem estava cotada para voltar agora dia 3, mas aí eu tô recebendo tantos convites. E, pessoal, fica Gisele, fica Júlio, Sabe fica agosto, que- fica setembro, fica... A Gi podia ficar aqui pro chá que a gente vai ter e ela expõe o material dela. Ai, no que Instagram joia. da igreja. Quando é o chá? Dia 12 de junho. Ai, que E joia. já vender lá, gente. A gente tem, vai Um ser, mês antes do Davi fazer 3 anos. vai ele faz ser o dia 12 chá de com a junho. Viviane Martinello às 4 da tarde. Ai, Depois, que à especial. noite, o pastor Telmo vai pregar no Somente pela Graça. Olha. Então, durante o nosso chá, se você estiver por São Paulo, sinta-se à Ah, eu vontade quero para ir. expor o teu Nossa, material. porque lá. Dia assim, 12 eu vou botar gente, na tem agenda. mãe Pode que... colocar. Porque tem mãe que é Dia do 12. pegar e já comprar. E é só mulher, a gente Por já exemplo, tá eu com não sei comprar 250 pela internet. mulheres. Eu ia querer comprar, mas eu não sei comprar. Comprar. A Edilane já compra pela internet. Sim. Ela é esquisita. Aí... Eu sou esquisita. Aí, Ela tipo que em assim, 2024 não compra pela internet. Não, gente, eu gosto de ver. Já levar embora pra casa. Nada de ficar esperando Nada de você ver que dar não tem correio. tempo, não. Eu gosto. Quarta-feira, ó. Vai ser Perfeito. quarta-feira. Então, Como vai ser sem às 4 da compromisso tarde, nenhum. você chega antes, a gente Perfeito. coloca, disponibiliza uma mesa pra Agradeço você. demais. Vocês são Gente, ela fofas. pensou. Viramos amigas agora. Mas eu sempre penso, quem não pensa é você. Gente, olha que orgulho. Vocês são fantásticas. Gente, então se você quer saber mais do Ministério da Gisele Lourenço, vocês vão lá no Instagram da Vilis, tá? Dia 12 ela vai estar com a gente aqui no chá com a Viviane Martinello, expondo o material dela. E como você que vende tudo quanto é igreja, leva pra tua igreja também, tá bom? Muito O Redireção, Gi, ficou com sensação de faltou falar, não foi? Não. Pra nós sempre fica. Ah, é? Pra gente Porque fica a gente assim, quer ó, futucar mais eu a quero vida. mais, eu quero saber mais. Eu quero A gente saber gosta mais. de futucar. Só que o Matheus Entendi. já zerou o nosso cronômetro. É que ele rouba, amiga. É, né? Então, Gi, que Deus te abençoe. Amém, querida. Que seu ministério transponha barreiras que você não tem nem noção ainda. Amém, eu tá? recebo. E você que nos assiste, vamos divulgar esse material, porque a gente precisa Vamos, investir. gente. É o que ela falou, a gente tem 5 anos, tá? Depois é milagre, aí é só o Senhor. Mas 5 anos a gente pode ajudar o Senhor na empreitada de converter o coração dos nossos filhos. Gostei. É isso, Que gente. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Muito querida. obrigada. Eu agradeço muito, muito, muito. Obrigada a você que nos assiste. Até o Beijo. próximo E caminha pra Redireção. todo mundo que tem Tchau, filho, tchau. hein?